Eu queria muito gravar sem óculos. Talvez eu já tenha falado isso em algum vídeo. Porém, eu sou uma pessoa cega. E eu não tenho o hábito de decorar roteiro. Então, eu falo na hora e aí eu confiro o meu roteiro, que tá bem aqui embaixo, para eu saber exatamente se eu tô passando a informação certinha. Então, vai ser de óculos mesmo. Se vocês verem algum reflexo no meu óculos, ignorem, tá? Eu vou tentar fechar um pouco as minhas persianas aqui. Mas é isso. Eu sou uma pessoa com miopia e eu vou ter que lidar com isso, e vocês também, meus queridos inscritos. Olá, seja bem-vindo ao canal Coelha Subversiva. Eu sou a Lola e no vídeo de hoje a gente vai entender tudo o que está acontecendo com o ICE, a Agência de Fiscalização e de Imigração dos Estados Unidos, que nos últimos meses deu uma virada e passou a atuar como um grupo armado que persegue, sequestra e mata cidadãos americanos e imigrantes. Vamos ver o que é o ICE, como eles chegaram nesse patamar e por que grupos armados como os Panteras Negras tiveram que voltar à ativa para proteger os cidadãos e também patrulhar as ruas dos Estados Unidos. Fica no vídeo para você entender tudo o que está acontecendo, mas antes eu queria passar alguns recados do canal. Recentemente eu mudei o nome do canal, né? O canal vai passar todo por um rebranding de identidade visual devido a isso. Eu também abri um canal lá no TikTok, Abri uma conta lá no TikTok para poder postar os cortes que saem aqui, né? Eu não vou falar para vocês que saem todo dia, porque não sai todo dia, mas sempre que eu posto, eu tô postando. Agora eu tô postando um novo tipo de shorts também. Então dá uma conferida, dá uma força, e eu vou deixar a conta aqui para vocês seguirem lá também, tá bom? Muito obrigada. E também queria agradecer, gente. Eu estava com 300 e poucos inscritos e agora já tô com 440 e subindo. Então, muito obrigada por tudo isso, né? Por todos os novos inscritos do canal. E também meu objetivo é chegar a pelo menos 1000 inscritos aqui no YouTube para eu começar a fazer lives, que é meu interesse, é fazer lives. Então me ajudem, por favor, indiquem o canal para os amigos de vocês, compartilhem o conteúdo, curta, para ajudar esse canal a crescer, tá bom? Muito obrigada e vamos ao vídeo. Para a gente chegar nas partes principais, a gente primeiro precisa entender o que é o ICE. O ICE, ela é a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. A ICE é Immigration and Customs Enforcement. Essa é a tradução, tá? Então, é mais ou menos um departamento de segurança interna que cuida de leis de imigração e combate a crime transacional. Um crime transacional é um crime que acontece quando uma pessoa de outro país comete crime em outro país. Então, essa agência cuida desse tipo de coisa. Inclusive, é importante ressaltar, quando Trump foi fazer a campanha política dele, o discurso dele dizia que sim, que ele ia expulsar os imigrantes, que ele ia acabar com os imigrantes, tudo, mas o foco dele era em imigrantes que estavam cometendo crimes nos Estados Unidos. Não em pessoas que estão lá legalmente, que até essas pessoas estando lá legalmente, inclusive há relatos de pessoas que têm até green cards, estão sendo perseguidas pelas ruas, presas, sequestradas, enfim. Fora as mortes de cidadãos americanos mesmo, que nasceram nos Estados Unidos. Então é importante deixar essa ressalva aqui, que o discurso do Trump não tem nada a ver com as ações que estão sendo tomadas pela agência de imigração. Oficialmente, a missão do ICE é fiscalização migratória e repressão ao tráfico, tá? E combate aos crimes, como eu já falei. Mas os críticos estão vendo uma escalada de missão cada vez mais política e expansiva e uso de força interna desproporcional. Porém, essa agência de imigração e combate ao tráfico deixou de ser uma agência que cuida especificamente desses assuntos e virou uma agência totalmente política, tá? Desde o final de 2025, até agora início de 2026, as ações do ICE se concentraram em Minnesota, né? E principalmente em áreas urbanas, sobre uma operação chamada Operation Metro Surge. Com milhares de agentes federais mobilizados, agentes que ficam andando por aí mascarados, com a cara coberta, de óculos, não querendo se identificar, não usando nenhum tipo de mandato, nem nada, eles só vão lá, te sequestram, te levam embora, não perguntam nada, isso quando não te agridem, quando não jogam você no chão, esse tipo de coisa, tá? E eles também estão andando armados. Eu não achei nenhuma informação que me indicasse que antes esses agentes pudessem andar nas ruas armados. Claro que como eles fazem um combate ao tráfico, eles precisam de algum tipo de proteção. Mas agora eles estão andando com armas grandes, inclusive, né? Tem fotos deles portando armas de grande porte. Isso não é um problema nos Estados Unidos, porque a gente sabe que é um país altamente armamentista, mas é um pouco estranho eles estarem agindo dessa forma, né? Andando dessa forma no meio de civis, né?
Porém, essa operação, a Operation Metal Surge, ela tem uma retórica oficial que enfatiza o combate a crime e a ameaças. Porém, evidências de recrutamento e propaganda da agência nas redes sociais, incluindo uma linguagem e músicas associadas a círculos nacionalistas e extremistas, têm chamado a atenção. Inclusive, posts até em órgãos institucionais têm mostrado que isso é praticamente uma aproximação simbólica com o repertório de extrema-direita, né, para não falar nazistas, né, mas é o termo adequado para a gente falar aqui, supremacistas principalmente. É um sinal que essa agência está usando códigos para se comunicar e recrutar diretamente essas pessoas, supremacistas, né, com o objetivo de machucar outras pessoas. A gente sabe que supremacistas têm raiva de todo mundo, né, ódio de todas as pessoas, e eles estão tendo agora, graças ao Trump, a oportunidade de agredir pessoas como eles sempre quiseram, né? Em ao menos um caso recente, um agente envolvido na morte de uma civil, inclusive, ele tinha histórico de defender nas redes sociais posts e contas supremacistas online, né, segundo reportagens dos Estados Unidos. Eu tenho outro vídeo também sobre como o Trump age, né? Eu vou deixar aqui nos cards. É um vídeo sobre quando ele tarifou o Brasil. Inclusive, ainda bem, essas tarifas já caíram. Mas é interessante assistir para entender o modus operandi desse cara, como é que ele age, né? E entender também que ele fez isso por causa do Bolsonaro, que agora ele vê como um perdedor. É um negócio muito doido. Vou deixar os vídeos aqui nos cards para vocês assistirem. E lembre-se, curta esse conteúdo, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Então sim, a gente pode considerar que o Trump e o governo dele estão fazendo apitos de cachorro. O que é um apito de cachorro? Porra, se você não sabe o que é um apito de cachorro em 2026, hein, mano? Pô! Apito de cachorro é uma forma de comunicação, né, não explícita com grupos que você faz utilizando símbolos que representam esses grupos. Por exemplo, quando o Trump aparece numa imagem tomando um copo de leite, ele faz referência justamente ao leite, que é um símbolo que é considerado pureza pelos supremacistas, uma coisa assim, mais ou menos. Então, ele está fazendo esses posts convocando esse tipo de gente, que inclusive o líder da Ku Klux Klan, que é um grupo nojento, né, racista, enfim, supremacista, disse, né, quando o Trump ganhou a eleição, que a melhor coisa que aconteceu para eles foi o Trump ter ganhado essa eleição. Então, olha o tipo de pessoa que aquele desgraçado laranja anda colocando, né, no ICE. Não só no ICE, mas em outros setores da sociedade também. Então, é alarmante. Sim, não é exagero a gente falar que a gente está vendo a escalada de algo perigoso. Os sinais estão bem explícitos, não adianta a gente ignorar. Mas é claro que toda a escalada de violência faz vítimas fatais, e não seria diferente com o ICE na sua escalada autoritária, né? A gente teve 2 casos de assassinato pelas mãos dos agentes do ICE nesse mês de janeiro, que foi a Renee Nicole Good, né, uma poetisa norte-americana, que foi assassinada quando estava saindo com o carro dela. Ela estava saindo, ela falou com a gente, tem um vídeo disso que eu tô falando, e ela falou de forma calma, pacífica, e mesmo assim ela se assustou, né, quando um deles tentou forçar a entrada no carro dela, e aí ele acabou atirando nela e tirando a vida dela. Tem vídeo disso. Mesmo tendo vídeo, a Nicole foi desacreditada, né? O Trump e o JD Vance, e também a resposta oficial da agência é que ela tentou atropelar um agente, quando claramente nos vídeos isso não é mostrado. Isso é muito importante também, as pessoas estarem filmando as ações do ICE, né? E também teve a morte na última semana do enfermeiro Alex Pretty, de 37 anos, um enfermeiro que cuidava inclusive de veteranos americanos de guerra. Ele também participava de uma ação contra as ações do ICE e foi, né, abordado e depois alvejado. Ele não estava oferecendo resistência, também tem vídeo disso. Ele estava segurando apenas o celular dele e mesmo assim foi morto, né? Ele morreu a caminho do hospital devido ao ferimento. Dados compilados mostram ao menos já 3 mortes relacionadas a essa operação que eu falei, a Metal Surge, e milhares de detenções. Sabe se isso é legal, se é legal? Não se sabe, mas milhares de detenções forçadas já foram feitas. Inclusive de crianças também, que estão sendo levadas para poderem atraírem os pais imigrantes, né, que é dessa forma que eles veem, dessa forma desumanizada, que faz inclusive a gente lembrar de fatos históricos tenebrosos, né? E há relatos claros de detenções arbitrárias, a abordagem sem mandato, de forma agressiva, uso de força mesmo que a pessoa não reaja.
mas ela não apresenta nenhum tipo de ameaça confirmada. Mesmo assim, eles agridem, eles batem, eles jogam no chão, eles humilham, desumanizam. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Além das mortes de cidadãos norte-americanos, né, que nasceram nos Estados Unidos, eu preciso falar dos milhares de desaparecimentos, né, de pessoas já dadas como desaparecidas, de imigrantes mesmo, que não voltaram para casa e a família deu como desaparecida, né? O ICE não dá nenhuma resposta, mesmo com o advogado. Inclusive tem denúncias dos advogados dos imigrantes que não estão tendo acesso aos próprios clientes. Tem reportagens já mostrando as condições de pessoas que são detidas e levadas para o centro, né, do ICE, onde elas não têm comida, não têm água, enfim. E é importante ressaltar também que os imigrantes estão sendo levados de forma absurda, né? Como eu disse no início, até pessoas que já moram nos Estados Unidos legalmente, que têm a green card, estão sendo deportadas de forma violenta. E isso se chegam a ser deportadas, né? Porque muitas desaparecem. Todas as abordagens do ICE, elas estão sendo vistas, né, pela lei como abordagens que violam direitos civis básicos, né, com exigência de documentos, mandato, uma causa justificável, retirada de proteção legal, com buscas e detenções sem base. Os caras estão entrando na casa das pessoas, destruindo o que eles veem pela frente. Não tendo nenhum tipo de controle, nenhum tipo de ética, né? Essas práticas alimentam a percepção de que a agência age sem mecanismos de controle efetivos, como eu mesma disse agora, o que motiva protestos e muitos protestos em todos os Estados Unidos e investigações, pedidos por investigações. As ações do ICE, como eu disse, têm levantado protestos em todos os Estados Unidos com milhares de pessoas, são protestos gigantescos. Em Minneapolis, por exemplo, onde a gente teve essas duas mortes, o Alex Pratt também era de Minneapolis, São Francisco, Nova York, Boston, curiosamente cidades com uma maior representação negra e com prefeitos, governadores negros, né? É um detalhe macabro a ser citado. Em Minneapolis, chegou inclusive a ocorrer um dia de greve geral, né? Acho que foi na última semana, teve um dia de greve geral lá, onde trabalhadores, empresas, comércios não abriram em protesto às operações do ICE, né? As pessoas estão se mobilizando para expulsar o ICE das cidades, porque eles estão causando um caos. Aí a gente chega nos Panteras Negras, né? Hoje, o grupo dos Panteras Negras atual. Grupos que se identificam como os Panteras Negras para autodefesa, é assim que eles se identificam, inspirados no histórico do movimento original, né? A gente não está falando do mesmo movimento, tá? A gente está falando de um derivado do mesmo movimento, mas não do movimento original. Eles apareceram em manifestações, apareceram em vídeos protegendo cidadãos, inclusive também armados, né? Contra a violência do ICE, cara. Eles estão nas ruas patrulhando, protegendo cidadãos para impedir que o ICE aja de forma violenta com qualquer pessoa que eles veem pela frente. Se eles não gostarem de você, eles te atacam. É desse jeito, não tô nem exagerando, tem vídeo disso. Os caras olham pra sua cara, se eles não gostarem, eles te atacam. É dessa forma que está sendo regida essa agência. Muitas vezes, os Panteras Negras estão fazendo patrulhas comunitárias, virando à noite, andando, oferecendo solidariedade, proteção a comunidades afetadas, né? Isso inclui, inclusive, apoio alimentício também, eles estão dando comida para as pessoas. E também, como eu já falei, fazendo uma presença armada forte, né? Como forma de proteção coletiva. Eu te protejo, você me protege, e é isso. Então isso tem sido muito visto, né? Inclusive o centro de formação dos jovens nos Novos Panteras Negras também, tem muita gente se recrutando, muita gente indo armada para poder impedir as ações do ICE. Isso é uma coisa que, infelizmente, quando você oprime pessoas, você acaba provocando uma resistência. E essa resistência, nesse momento, é extremamente necessária. E falando nos Panteras Negras, eu tenho muito interesse em fazer um vídeo contando as histórias deles, né? Eu tenho um interesse particular, histórico, sobre grupos de resistência armados da história. Eu pretendo fazer um vídeo sobre cada um deles. E os Panteras Negras é um grupo que eu leio muito sobre, do qual eu me interesso muito e por quem eu tenho um respeito enorme pela história, né? E eu pretendo fazer um vídeo específico sobre eles. Mas é claro que cada instituição tem um rosto, né, um representante. E eu estou falando de Gregory Bovino. Gregory Kent Bovino era um oficial de longa data da US Border Patrol, que é uma instituição americana também. Ele tem 25 anos lá de carreira em imigração nos Estados Unidos, comandou diversas operações importantes de patrulha da fronteira.
E aí ele se tornou líder, né? Ele foi colocado lá, inclusive pelo Trump, para lidar, né, para liderar as ações táticas do ICE. E ele tem agido de forma muito dura, né? Na verdade, toda a atuação do Bovino, ela é dura, ela é altamente militarizada e altamente agressiva, né? Ele tem sido extremamente agressivo. Inclusive, chama atenção a forma como ele se veste, me fez ter na cabeça alguns paralelos históricos, quando você pega a foto dele e coloca, por exemplo, do lado de um oficial da SS. Eu não sei se é não proposital, mas parece que é proposital de fato, né? Ele é como se fosse um comandante geral lá do ICE, né? Todos os agentes, não sei se eu posso chamar de agentes, todos eles se reportam ao Bovino, ou melhor, se reportavam, porque ele foi afastado do cargo, né, devido aos últimos eventos, devido à ação violenta, né, da escalada de violência do ICE. Ele acabou sendo removido do comando das operações em Minneapolis, principalmente, e ele também deixou o centro, né, de operações do ICE, inclusive na base deles, que fica na Califórnia. Ele não está mais, porque é uma tentativa do Trump de diminuir a pressão popular que tem crescido nos últimos dias, né? Não só popular, mas como artística, muitas pessoas se manifestando contra as ações do ICE, e essa pressão pública e críticas generalizadas já fazem a popularidade do Trump, que já está lá embaixo, cair ainda mais, né? O fundo do poço para ele é o limite. Então ele foi afastado da liderança, mas eu não poderia deixar de citar esse cara, porque esse cara é responsável por muitas das atrocidades que a gente viu ultimamente o ICE cometer. Bom, é basicamente isso, né? Todas as informações que eu consegui reunir, eu coloquei nesse vídeo, né? Uma agência de imigração que se transformou na prática em uma força com poderes praticamente militares, né? Daqui a pouco eles desfilam com um tanque na rua também, atirando nas pessoas, de repressão civil, né? A combinação de operações agressivas deles, mortes de civis, uso de propaganda com repertório supremacista, e isso diretamente contra a resistência popular, né? O Trump praticamente está usando o ICE para impedir as pessoas de protestar contra ele. Tem sido um momento de crise séria nos direitos civis dos Estados Unidos, né? Inclusive o Trump estava até brigando lá para tirar a segunda emenda que dá direito da população se armar, né? Olha a que ponto está chegando. O cara quer impedir as pessoas de se defenderem, né? Afinal, primeiro eles dão as armas, e aí agora ele quer tirar as armas para as pessoas não poderem se defender, mas isso é papo para outro vídeo, né? E é isso, né? É uma coisa que está tendo uma escalada muito grave. Eu acredito que infelizmente não vão ser as únicas mortes que a gente vai ver. Mas entender o que está acontecendo, né? O que é o ICE e tudo que está rolando, é ver que isso não é só sobre imigração, né? Tem uma parada muito mais obscura sobre isso. É sobre o uso de força do Estado, padrões de violência institucional que inclusive a gente já viu na história. Isso afeta cidadãos, cidadãs, comunidades inteiras, e como a sociedade está respondendo a tudo isso também, né? Como eu disse, está tendo muitos protestos, as pessoas estão brigando contra o ICE, e até pessoas mesmo que eram pessoas pacíficas estão indo para a rua protestar, brigar para tirar essa instituição de lá. Mas e você? O que você acha de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu já dei alguns comentários de pessoas falando que não estão nem aí, que é os americanos colhendo o que eles sempre plantaram em outros locais, mas isso que a gente tem no momento, né? Se tiver mais informações, talvez eu traga atualizações desse vídeo. E é isso, gente. Deixa nos comentários o que você acha de tudo isso, eu quero muito ler. Curte, compartilha, engaja bastante esse vídeo, me ajuda a crescer o canal. Eu quero muito fazer lives, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigada e até o próximo vídeo.